Elas estão vindo. Elas estão nas sombras. Não me deixem aqui. O sussurro do vento frio, carregado de histórias não contadas, parece ser o único som constante na pequena cidade de Itirapina, no interior de São Paulo. Mas, sob a névoa matinal que abraça as serras, há um lugar que guarda segredos bem mais profundos, segredos que a própria terra parece ter engolido. Um lugar de portas enferrujadas e janelas quebradas, onde a luz do sol tem dificuldade em penetrar. Um lugar conhecido pelos moradores locais como o Manicômio da Loucura. Dizia-se que ninguém, absolutamente ninguém, saía de lá da mesma forma que entrou, e muitos, de fato, nunca mais foram vistos. Mas será que essa lenda é apenas uma história para assustar crianças? Ou há algo de profundamente sombrio por trás das paredes rachadas do antigo hospital psiquiátrico de Itirapina? Se você, assim como nós do Lendas Malditas, sente um arrepio na espinha só de pensar em histórias como essa, já deixe seu like e se inscreva no canal para não perder nenhuma de nossas investigações. O Hospital Psiquiátrico de Itirapina, ou como ficou conhecido, o Manicômio da Loucura, foi inaugurado em meados do século passado. Sua proposta inicial era ambiciosa: oferecer tratamento de ponta para pacientes com transtornos mentais, um refúgio para mentes perturbadas. Mas a realidade, como sempre, pintou um quadro muito mais sombrio. De acordo com relatos da época e alguns documentos esparsos que ainda resistem ao tempo, o que começou como uma promessa de cura rapidamente se transformou em um pesadelo. Os métodos de tratamento eram, no mínimo, questionáveis. Choques elétricos, lobotomias e confinamento solitário eram práticas comuns, vistas como a única solução para domar os pacientes. A ironia é que, para muitos, o tratamento era a própria doença. Maria, uma das enfermeiras que trabalhou no hospital nos seus anos finais de operação, conversou conosco sob a condição de anonimato. Sua voz, ainda hoje, carrega o peso de lembranças que ela tentou, em vão, enterrar. Eu cheguei lá jovem, cheia de esperança, querendo ajudar. Mas bastaram poucos meses para eu perceber que aquele lugar era diferente. Não era um hospital, era uma cela para almas perdidas. Maria descreveu a rotina exaustiva, a falta de higiene, a superlotação e o cheiro onipresente de desinfetante misturado a algo mais, algo que ela não conseguia identificar, mas que impregnava as paredes e a sua própria alma. Os pacientes, eles não eram tratados, eram mantidos. E muitos deles, eu juro, pareciam estar sendo consumidos por algo que não era apenas a doença mental. Um dos casos mais perturbadores relatados por Maria foi o de um paciente chamado João. João era um homem calmo, que sofria de depressão profunda. Ele foi internado após uma tentativa de suicídio. No início, João parecia reagir bem aos poucos cuidados que recebia. Ele conversava, comia e até esboçava um sorriso tímido. Mas com o passar das semanas, Maria notou uma mudança. Os olhos de João, antes opacos, agora pareciam carregar um brilho de terror. Ele começou a murmurar frases desconexas, a se encolher nos cantos do quarto, como se estivesse fugindo de algo invisível. Ele falava sobre sussurros, sobre sombras que dançavam na parede quando a luz apagava. Dizia que o homem de preto vinha buscá-lo à noite, contou Maria, com a voz embargada. Os médicos da época atribuíam esses relatos ao agravamento de sua condição, mas Maria sentia que era algo mais, algo que ela não conseguia explicar. Uma noite, João desapareceu. Sua cama estava arrumada, como se ele nunca tivesse estado ali. As portas e janelas estavam trancadas. Nenhuma pista, nenhum sinal de arrombamento. Ele simplesmente evaporou. A explicação oficial foi fuga, mas Maria sabia que não era a verdade. Os desaparecimentos, segundo Maria, não eram incomuns. Não eram muitos, mas aconteciam. E sempre da mesma forma, sem deixar rastros.
A gente via a pessoa um dia no outro, ela simplesmente não estava lá. Era como se o próprio prédio engolisse as pessoas. Outro ex-funcionário, Carlos, que trabalhou como segurança noturno por alguns anos, corroborou a história de Maria. Eu vi coisas que não consigo explicar. Portas que abriam sozinhas, luzes que piscavam sem motivo. E os gritos. Ah, os gritos! Não eram gritos de dor, eram gritos de desespero, de terror puro. E vinham de lugares onde não havia ninguém. Eu juro que ouvia vozes me chamando pelo nome no meio da noite, quando eu era o único no corredor. Carlos relata que, certa vez, enquanto fazia sua ronda no andar superior, sentiu um frio intenso, que não era natural. A temperatura no corredor caiu drasticamente. Ele viu uma sombra alta e esguia passar rapidamente por uma das portas dos quartos, que estava entreaberta. Quando ele apressou o passo para verificar, a porta estava fechada e o frio havia desaparecido. Ele nunca mais se esqueceu daquela sensação de pavor. A lenda do manicômio da loucura ganhou força não apenas pelos desaparecimentos, mas também pela atmosfera opressora que permeava o local. Pacientes e funcionários relatavam sentir uma presença constante, um olhar fixo vindo das sombras. Muitos pacientes, mesmo os mais catatônicos, pareciam agitar-se à noite, murmurando coisas incompreensíveis, como se estivessem respondendo a algo que só eles podiam ver. A crença popular é que o hospital foi construído em um terreno amaldiçoado, talvez um antigo cemitério indígena, ou palco de algum evento trágico no passado. Outros dizem que a própria energia do sofrimento acumulado ao longo das décadas criou uma entidade, um parasita espiritual que se alimentava da angústia e do desespero dos internos. O Hospital Psiquiátrico de Itirapina fechou as portas abruptamente no final dos anos 80, sem muitas explicações. A versão oficial falava em problemas financeiros e falta de condições de saneamento. Mas os moradores de Itirapina sussurravam outra coisa. O lugar havia se tornado insustentável. Não por falta de dinheiro, mas por algo muito mais sinistro. Ninguém queria mais trabalhar lá, e as famílias dos pacientes temiam o que poderia acontecer com seus entes queridos dentro daquelas paredes. Após o fechamento, o prédio ficou abandonado, um esqueleto de concreto e tijolos, consumido pela vegetação e pelo tempo. Hoje, o manicômio da loucura é um convite para os mais curiosos e corajosos. Mas os avisos dos moradores locais são claros. Não se aventure lá dentro. As histórias de vultos, vozes e sensações de pavor são mais do que lendas. São ecos de um passado que se recusa a morrer. O que aconteceu com João e tantos outros que desapareceram sem deixar vestígios? Foram vítimas de negligência médica, de práticas desumanas ou de algo que desafia nossa compreensão racional? Será que o homem de preto de João era apenas um delírio? Ou uma entidade real que espreitava os corredores do hospital, aguardando sua próxima vítima? A verdade sobre o manicômio da loucura talvez nunca seja totalmente revelada. As paredes guardam segredos que o tempo tenta apagar, mas a memória de quem esteve lá, como Maria e Carlos, mantém viva a chama do mistério. Eles, e muitos outros, acreditam que a energia daquele lugar é tão densa, tão carregada de dor e sofrimento, que se manifesta de formas inexplicáveis. E talvez o maior terror não seja o que os pacientes faziam uns aos outros, mas o que o próprio hospital, ou algo dentro dele, fazia com eles. O que você acha que realmente aconteceu dentro do manicômio da loucura? Deixe sua teoria nos comentários. Sua opinião é muito importante para nós. Se você chegou até aqui, é porque o medo te intriga tanto quanto a nós. Não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho para não perder os próximos casos arrepiantes e compartilhar este vídeo com seus amigos que também amam uma boa história de terror. Até a próxima lenda maldita.